Fala, fiel torcida! É com o coração pulsando forte que venho aqui hoje para trazer uma notícia que promete agitar os ânimos e incendiar a paixão dos corintianos. O craque africano Vincent Aboubakar, um verdadeiro tanque de guerra, finalmente desembarcou em São Paulo, e a expectativa é de um verdadeiro espetáculo no gramado da Arena Corinthians. A sua chegada é um sopro de esperança em um momento em que o Timão busca não apenas resultados, mas também resgatar a essência de um time que sempre foi conhecido por sua garra e determinação. Atualmente, o Corinthians se encontra em uma posição delicada na tabela, lutando para se manter competitivo nas principais competições que disputa. A Fiel sabe bem que, em momentos como esse, as contratações podem fazer toda a diferença. E a chegada de Aboubakar não é apenas mais um reforço, é uma declaração de intenções. O jogador traz consigo uma bagagem de experiência, gols, claro, carisma, características que podem transformar o ambiente dentro do clube e, consequentemente, em campo. A torcida já começa a sonhar com os lances de craque que Aboubakar pode proporcionar. Ele é aquele tipo de jogador que faz a diferença, que não se intimida diante da pressão. Lembram do gol histórico que ele marcou na Copa do Mundo? Aquela sensação de explosão na arquibancada é o que todos nós queremos ver de novo. O que podemos esperar na sua estreia? Gritos de alegria, emoção à flor da pele e a certeza de que o Timão pode voltar a brigar por títulos com um jogador desse calibre. E se você está tão animado quanto eu, não esquece de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos juntos acompanhar cada passo dessa nova jornada com Aboubakar no Timão. A contratação dele é a promessa de um novo capítulo na história do Corinthians, e com certeza, a Fiel vai estar lá, apoiando, vibrando e torcendo como sempre fez. Agora, vamos entrar na parte tática e entender como a presença de Aboubakar pode mudar o panorama do nosso Timão. Contempla, Fiel. A chegada de Vincent Aboubakar não é apenas uma boa notícia, é uma revolução tática no Corinthians. O que podemos esperar da integração desse craque ao nosso esquema de jogo? Para começar, é fundamental entender que Aboubakar tem características que se ajustam perfeitamente ao que o Corinthians precisa neste momento crítico. Ele é um centroavante completo, forte no jogo aéreo, excelente finalizador e, claro, tem uma visão de jogo que pode oferecer soluções criativas quando a defesa adversária se fecha. O Corinthians, com seus altos e baixos na temporada, muitas vezes se deparou com defesas impenetráveis, e a presença de um atacante como Aboubakar pode ser a chave para abrir essas portas. Podemos imaginar uma formação onde ele atua na frente, como um pivô, segurando a bola e criando espaços para o meio-campo, que pode bombear jogadas ofensivas. Comparando com outros jogadores do elenco, vemos que Aboubakar pode trazer uma nova dinâmica ao ataque. Por exemplo, se analisarmos o estilo de jogo de Roger Guedes e seus dribles incisivos, podemos perceber que ter um centroavante com a capacidade de finalizar de fora da área e também aproveitar cruzamentos vai enriquecer o jogo coletivo. O Corinthians pode se tornar mais imprevisível, já que as defesas adversárias não saberão se devem fechar para o centro ou se devem se preocupar com as jogadas pelas laterais. Agora, essa troca de estratégias não será uma tarefa fácil. A integração do Aboubakar ao time titular requer ajustes e um trabalho minucioso do técnico. Mas se tem um ponto positivo que podemos ressaltar, é que ele já possui uma experiência internacional significativa, tendo jogado em ligas de alto nível e em competições da UEFA. Isso pode ser um fator decisivo para sua rápida adaptação ao futebol brasileiro, que possui suas peculiaridades. A torcida, com certeza, está ansiosa para ver como o treinador irá encaixar esse novo reforço na equipe. E não podemos esquecer que a forma como Aboubakar se encaixa no sistema tático pode influenciar diretamente o mercado de transferências do Corinthians. Se ele se destacar e mostrar que pode ser a peça-chave que a equipe precisa, isso pode abrir novas possibilidades para o clube. Jogadores que não se encaixam ou que não estão rendendo podem ser negociados, enquanto novas contratações podem ser feitas para fortalecer ainda mais o elenco. Assim, a presença de Aboubakar não só altera a dinâmica em campo, mas também pode moldar o futuro do clube fora dele. Então, Fiel, como vocês imaginam que será o desempenho dele nos primeiros jogos? Ele vai se destacar logo de cara ou levará um tempo para se adaptar? Vamos deixar suas opiniões nos comentários.
Cada palpite vai contar nessa expectativa enorme que estamos vivendo. Agora, vamos falar sobre outro aspecto relevante. A chegada do Aboubakar não apenas balança o nosso elenco, mas também o mercado de transferências. Vem comigo! Agora, é hora de mergulhar no que essa contratação pode significar para o Corinthians no mercado de transferências. Com a chegada de Vincent Aboubakar, o cenário do Timão se transforma em um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde cada movimento pode impactar o futuro do clube. Aboubakar não é apenas um jogador que chega, ele é uma peça-chave que pode redefinir o planejamento do clube, tanto em campo quanto fora dele. Primeiramente, é preciso considerar o valor de mercado do atleta. Aboubakar é um jogador que, sem dúvida, possui um bom valor de revenda. Se o Corinthians conseguir explorar todo o potencial dele, podemos estar diante de uma valorização significativa. O que isso significa? Simples: contratos renovados, novos investimentos e, quem sabe, a possibilidade de trazer outros jogadores de peso para compor o elenco. Essa é a matemática que o futebol moderno impõe. A presença de Aboubakar também pode estimular outras negociações dentro do clube. Jogadores que estão em nível de performance abaixo do esperado podem ser liberados, abrindo espaço para novas contratações. Imagine só, a fiel torcida pode ver novos talentos desembarcando em São Paulo, todos atraídos pela oportunidade de jogar ao lado de um jogador que já é uma estrela internacional. A chegada de Aboubakar pode ser o ímã que atrai outros talentos, elevando o nível do elenco e aumentando a competitividade. Além disso, a valorização de Aboubakar pode impactar diretamente outros jogadores do elenco. Com um craque ao lado, atletas como nossos jovens talentos ganham a chance de se desenvolverem e se destacarem ainda mais. A pressão para mostrar serviço aumenta, e isso pode resultar em um ambiente de competição saudável, onde todos buscam dar o seu melhor. A fiel torcida sabe que, quando o time está unido e motivado, as vitórias vêm com mais facilidade. Por outro lado, a pressão por desempenho também aumenta. Se o jogador não corresponder às expectativas, isso pode gerar um efeito cascata que afeta não apenas sua imagem, mas também a do clube. A torcida, já sabemos, tem uma relação muito próxima com o time, e qualquer deslize será motivo de críticas e descontentamento. Aqui, vale lembrar que, em tempos anteriores, o Corinthians já teve outras estrelas que não conseguiram encontrar seu espaço e acabaram saindo de forma melancólica. Aboubakar precisa ser diferente, pois sua performance pode ser a chave para abrir novas portas e fortalecer o Corinthians no cenário nacional e internacional. E você, torcedor, o que acha que essa movimentação no mercado pode significar para o futuro do Corinthians? As contratações de peso devem continuar ou o clube deve focar em jogadores mais jovens e promissores? Deixe suas opiniões nos comentários, vamos debater sobre o que realmente importa para nossa fiel. Com a cabeça cheia de especulações e expectativas, chegamos ao próximo ponto. É hora de resgatar um pouco da nossa história e ver como Aboubakar se encaixa no legado que o Corinthians construiu ao longo dos anos. Visualiza, fiel. A história do Corinthians é repleta de personagens que se tornaram verdadeiras lendas. Agora, com a chegada de Vincent Aboubakar, temos a chance de traçar paralelos com grandes centroavantes que já vestiram a camisa do Timão e deixaram suas marcas eternas. O que será que essa nova contratação pode representar dentro desse contexto histórico? Comecemos lembrando de ídolos como Ronaldo Fenômeno, que não apenas fez história no clube, mas também elevou o Corinthians a um patamar de respeito e admiração mundial. Ele era a personificação da habilidade e da determinação, e sua passagem pelo Timão é lembrada com carinho por toda a fiel. Outro grande nome é o de Luizão, que, com sua força e faro de gol, se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube. E não podemos esquecer de Jorge Henrique, que, com sua garra e entrega, conquistou o coração da torcida ao ajudar o Timão a conquistar a tão sonhada Libertadores em 2012. Esses jogadores não só marcaram gols, mas também deixaram legados que inspiram novas gerações. Agora, Aboubakar traz uma perspectiva diferente, mas igualmente empolgante. Ele não é apenas um jogador que chega para fazer gols, ele traz consigo uma bagagem cultural e uma experiência que pode enriquecer o ambiente do clube.
Sua trajetória é marcada por superações e desafios, e ao integrar-se ao Corinthians, ele tem a chance de não só escrever seu nome na história do clube, mas também de criar um legado que pode inspirar futuras gerações de jogadores. A fiel torcida sempre valorizou aqueles que se entregam de corpo e alma em campo, e a expectativa é que Aboubakar siga essa linha. Ele tem a oportunidade de se tornar um símbolo de representatividade, mostrando que jogadores de todas as origens e culturas têm um lugar de destaque no nosso amado esporte. O Corinthians, conhecido por sua torcida apaixonada e diversificada, poderia encontrar em Aboubakar não apenas um centroavante, mas um ícone que representa a luta e a superação. Além disso, é interessante observar como a presença de Aboubakar pode impactar a percepção do futebol africano no Brasil. Ele pode se tornar uma referência para jovens jogadores que sonham em brilhar em grandes clubes. A história do Corinthians é marcada por sua diversidade, e Aboubakar pode ser um novo capítulo nessa narrativa rica e emocionante. Mas a pergunta que fica é: ele conseguirá se destacar e deixar sua marca na história do Corinthians? O que a torcida pode esperar dele em termos de entrega e performance? A pressão será imensa, mas sabemos que os grandes jogadores costumam extrair seu melhor em situações adversas. Então, o que você, fiel torcida, acha que Aboubakar precisa fazer para se tornar um ídolo no coração da torcida? Deixe suas opiniões nos comentários. Agora, vamos para o nosso capítulo final, onde vamos juntar todas essas ideias e refletir sobre o futuro do Corinthians com a nova contratação. Chegou a hora, fiel. Vamos juntar todos os pontos que discutimos e refletir sobre o que a chegada de Vincent Aboubakar realmente significa para o Corinthians. Ele não é apenas uma peça que se adiciona ao time, ele tem o potencial para ser um divisor de águas na história recente do clube. A sua integração ao elenco, a maneira como pode influenciar o estilo de jogo e, principalmente, o impacto que pode ter no coração da torcida são aspectos que não podemos ignorar. A expectativa é alta, e a pressão também. Sabemos que o Corinthians vive um momento delicado na tabela, e a chegada de um jogador como Aboubakar não é apenas uma aposta, é uma necessidade. A torcida precisa de um ídolo, de alguém que possa trazer de volta a esperança de títulos e conquistas. O que podemos esperar é que, com sua presença, o Timão consiga reencontrar o caminho das vitórias, reavivando a chama da paixão que sempre queimou forte na Fiel. Além disso, a questão do mercado de transferências é crucial. A contratação de Aboubakar pode ser o primeiro passo de uma nova estratégia do clube, que pode se ver em um ciclo positivo de contratações e renovações. O Corinthians precisa não apenas de jogadores talentosos, mas de uma visão clara para o futuro. E Aboubakar, ao lado de outros talentos, pode formar uma base sólida para um time que irá competir em alto nível. Historicamente, o Corinthians sempre foi um clube que valorizou a garra e a união. A chegada de Aboubakar não é apenas sobre os gols que ele pode fazer, mas sobre a energia que ele traz e a forma como pode inspirar seus companheiros. Ele pode se tornar um líder dentro e fora de campo, alguém que representa a luta e a determinação do clube. Por fim, o que fica é a dúvida que todos nós temos: Aboubakar conseguirá ser o ídolo que o Corinthians precisa neste momento? O que a Fiel pode esperar dele em termos de entrega, gols e paixão? Comente aqui suas expectativas, vamos juntos fortalecer a nossa torcida e acompanhar essa nova fase do nosso amado Timão. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos juntos nessa jornada e que venha a explosão de alegria que só o Corinthians pode nos proporcionar.